O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é Deus. E para ser Deus, o Senhor não depende do nosso desejo, da nossa opinião, do nosso voto. O Senhor é o Altíssimo, o Criador, aquele que é e subsiste de eternidade para a eternidade. E nós louvamos-te, ó Pai, porque mesmo sendo quem Tu és, infinito em grandeza, majestade, o Senhor nos ama e o Senhor nos trata de forma pessoal. Pedimos, Pai, que neste momento o Senhor, através da Sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, aos corações de todos aqui, de uma forma profunda. Nós queremos sair daqui hoje, ó Pai, mais apaixonados por Ti. Nós queremos sair daqui nessa noite mais sintonizados contigo. Fale conosco, ó Pai. Nós oramos, nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos estar meditando no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos de 1 a 12. E o texto está aqui. Nós temos ali, do lado do gasofilácio, nós temos Bíblias à disposição, né? Se você quiser, você pode pegar uma Bíblia. Ali atrás do gasofilácio tem as Bíblias em português. E nós vamos estar aqui fazendo então a leitura de Isaías 26, de 1 a 12. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. O Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Amém. Nós estamos estudando o livro do profeta Isaías. Já faz alguns domingos e nós temos ainda algumas semanas que nós estamos caminhando nesse livro. E o que nós estamos vendo aqui é o evangelho no profeta Isaías. É a palavra de Deus, é a promessa do evangelho em tantas passagens do profeta Isaías. Agora, para que nós entendamos a relação de Deus conosco, para nós entendermos a Bíblia e para nós entendermos a nossa própria vida, nós temos três verdades importantes que nós precisamos ter em mente. A primeira verdade, o primeiro princípio é o reino de Deus. Deus é rei. E Deus é rei não porque ele foi eleito, ele é rei não porque
a humanidade fez um congresso, uma eleição e decidiu que ele seria rei. Não, Deus ele é rei por natureza. Ele é rei porque ele é Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o que governa todas as coisas. Ele é aquele que conhece todas as coisas, não simplesmente porque ele é sábio, ele entende. Não, ele conhece porque foi ele quem criou todas as coisas. As leis da física, da química e tudo aquilo que a ciência já descobriu e aquela que a ciência ainda não tem nem noção. Deus é o criador, ele é o rei. Ele é o que governa. Esse conceito ele está em toda a Bíblia. É o conceito do reino de Deus. E o reino de Deus envolve tudo. Não há nada que fique fora do reino de Deus. Não é possível exagerar o tamanho do reino, porque o reino de Deus é Deus governando e ele governa todas as coisas. O segundo princípio e a segunda verdade, igualmente importante na Bíblia, é o conceito de aliança, de pacto. Ou seja, esse Deus que é rei eterno, que é o rei acima de todas as coisas, esse Deus, esse rei, ele tomou a decisão de nos amar, de nos criar. Ele estabeleceu um projeto para a nossa vida. Nós existimos porque isto faz parte do seu projeto. O que é a aliança? A aliança é esse compromisso de amor que Deus tem conosco. Isso é a aliança. E a aliança, ela é diferente de contrato, porque contrato é baseado em duas partes. O contrato é mais ou menos assim. Eu digo, olha, eu assumo isso com você, mas você tem que fazer isso, isso, isso. E por outro lado eu digo, bem, tudo bem, se você fizer a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. Ah, mas se você não cumprir a sua parte, eu vou deixar de fazer. Isso que é contrato. É um engano quando as pessoas olham a aliança de Deus pensando que é um contrato. Não é um contrato, é uma aliança. Isso significa que Deus ele assume conosco um compromisso. E ele firma tão somente na sua própria palavra. É algo que tem a ver com Deus. E aí vem o terceiro ponto, que é a figura do mediador. É aquele que nos representa. E quem é que nos representa diante de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Se o nosso relacionamento com Deus fosse um contrato, nós teríamos a possibilidade de quebrar esse contrato e perdermos a bênção e etc. Tem pessoas que ensinam e creem até na possibilidade de uma pessoa que já tem Jesus perder a salvação, porque na mente delas o relacionamento que elas imaginam é contrato. Eu tenho que fazer a minha parte. Infelizes de nós se fosse assim. Mas o que a Bíblia nos mostra é que é uma aliança. E Deus então ele estabelece esse compromisso. E quem assume esse compromisso no nosso lugar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador. Eu não sei se a sua mente é capaz de abraçar isso tudo de uma vez. Eu não sei se o seu coração ele é capaz de assimilar tudo isso, porque é muito bom. O que é que isso significa? Significa que não tem como dar errado o projeto de Deus na minha vida. Não tem como o projeto de Deus ele fazer como um trem que sai do trilho e de repente, não. A Bíblia diz, Paulo escreve lá em Filipenses, que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar até o dia de Cristo Jesus. Reino, aliança, Jesus como nosso mediador. Você não é capaz de entender a Bíblia se você não tiver isso constantemente na sua memória à medida que você lê. E eu digo mais, como nós vamos ver hoje, você não é capaz de entender a sua própria vida, a sua própria existência, se você não compreender esse contexto, esses três princípios. Entender que você não tem existência própria
para fazer aquilo que você planejar fazer ou coisa parecida, mas é quando nós entendemos que nós fazemos parte da obra mestre de Deus, a sua masterpiece. Nós fazemos parte do grande projeto de Deus. Deus tem um planejamento eterno para você. E é isso que nós vamos ver hoje, aqui olhando para Isaías. Quando nós olhamos para Isaías, nós vemos isso, a grande verdade. Deus é a nossa rocha eterna. É nele que nós nos firmamos, é nele que nós nos realizamos, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz a sua palavra. Mas vamos voltar os olhos para o texto. Diz aqui, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. De qual dia o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías aqui, ele está no início da sua profecia e ele é enviado por Deus exatamente para advertir o povo e trazer a mensagem de que o juízo de Deus estaria por vir. Isaías faz parte dos profetas do pré-exílio. Ou seja, algumas décadas depois desse momento, o rei da Babilônia veio, destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo e levou a nação de Judá para o cativeiro. Agora é interessante que quando Isaías ele está dando essa profecia, e se você puxa a página da Bíblia, você vai ver que nos capítulos anteriores ele está proferindo profecias, né, contra os etíopes, contra a Babilônia e contra as nações e tudo mais. Mas aqui, o capítulo 26 é um capítulo de esperança. Porque aqui ele está falando já do retorno do povo da Babilônia. Olha que coisa tremenda. Ele está, primeiramente, advertindo do castigo que vem, mas ele já está afirmando que o exílio, a destruição de Jerusalém, não é algo definitivo. Ele já está falando do retorno. E ele diz, naquele dia, vai ser um dia de alegria. Qual dia? O dia do retorno. Agora, por que Isaías ele tem esta convicção? Por que ele fala dessa maneira? Porque na sua mente, no seu coração, essas três verdades que nós colocamos no início está presente. Ele sabe, primeiramente, que Deus é o rei de toda a terra. Ele sabe que é Deus que controla todos os reinos. Ele é o rei de Israel, mas ele governa todas as grandes potências. E na época, os babilônios eram a grande potência. Outra coisa, Isaías sabe que Deus é um Deus de aliança. Ele sabe que Deus tem um propósito a realizar através de Israel. Ele sabe que Deus tem a história da salvação que ele está construindo através da história do seu povo. E ele sabe que Deus é um Deus de aliança que cumpre o seu propósito. E é por isso que ele está tranquilo. Ele sabe que aquele grande e difícil momento, que é o momento do cativeiro, não vai ser o final. Mas olhem só o que os versículos 2 em diante diz. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade de Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é uma rocha eterna. E é por isso que nós devemos e podemos confiar nele. A ideia da rocha, eu sei que todos conhecem, né? Rocha é uma imagem que fala de firmeza, fala de alicerce, de algo que nos sustenta. Jesus Cristo, certa vez, ele contou essa parábola e ele disse que aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não aguarda, é semelhante a alguém que construiu a sua casa na areia. E veio a chuva e a casa derrubou. Mas aquele que ouve e guarda no coração, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e recebe Deus da sua vida, ele é como a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha.
e veio a chuva, e veio o hurricane, e veio tudo, mas a casa não caiu. Rocha. É isso que nós precisamos de uma rocha. A humanidade hoje sofre porque hoje as pessoas vivem nessa coisa louca de dizer que tudo é relativo, eles já não consideram nada como definitivo e fogem e lutam contra a ideia de um Deus que é rei, que tem autoridade, que estabelece. E por não amarem a rocha eterna, por não buscarem em Deus essa rocha, a humanidade hoje muitos vivem num charco de areia movediça. As pessoas vivem nessa areia movediça do relativismo. Vivem nessa areia movediça de que a sua verdade é sua, a minha verdade é outra. Não existe a sua e a minha. Aliás, verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa. No Evangelho de João, Pilatos pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? Mas é no mesmo Evangelho de João que Jesus responde, eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é um ser, é Deus. Deus é a verdade, Deus é a rocha. E diz o texto que Deus, ele guarda a sua fidelidade. Deus, ele é fiel e por ser fiel, eu posso confiar nele. Agora entenda bem, Deus, ele não é fiel a mim. Ele não é fiel a mim. É claro, ele é fiel, ele cuida, mas a fidelidade de Deus não está baseada em mim. Deus não é fiel no sentido de que ele vai ficar vivendo uma vida centralizada em nós. Eu já vi tantas pessoas sofrendo e tentando construir castelos de areia e correndo atrás de planos que só estão na sua cabeça. E ele fica correndo, dando murro em ponta de faca e falando, mas eu creio, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Mas a fidelidade de Deus não tem como base a minha agenda. A fidelidade de Deus tem como base a agenda dele, que é muito melhor. Deus, ele é fiel a ele mesmo. E alguém pode não entender e pensar, olha, mas com isso parece que Deus ele é egocêntrico. Entenda bem. Vamos imaginar que a fidelidade de Deus, que o agir de Deus estivesse voltado para nós. Imagine se Deus ele chegasse e falasse, olha, eu tenho um compromisso com você. Eu vou fazer o melhor que você quiser, eu vou fazer tudo que tiver na sua mente, eu vou fazer tudo que tiver no seu coração. O que isso significaria? Significaria que o propósito e a ação de Deus para a minha vida seria uma coisa muito insignificante, porque ela teria o meu tamanho, ela teria a minha estatura. Agora, quando Deus ele olha para mim e fala, olha, evidentemente, eu amo você e amei tanto ao ponto de mandar Jesus, mas o meu compromisso com você está baseado não em você, está baseado em mim. Aquilo que eu planejei para você não tem a limitação da sua estatura, do seu tamanho. Aquilo que eu planejei para você tem a minha estatura, tem o meu tamanho. Gente, que coisa maravilhosa. Quando Deus ele faz de si mesmo o centro de tudo aquilo que ele realiza, isso não é uma forma de egoísmo. Na verdade, isso é o maior gesto de generosidade. Porque através disso, Deus ele está pegando cada um de nós, seres pequenos, seres limitados, e está trazendo cada um de nós para a dimensão da sua grandiosidade. E aqui o texto diz, Deus guarda a fidelidade. E o Senhor conservará em paz todo aquele cujo propósito é firme em ti. Hoje eu ouço muita gente falar de propósito. Né? Propósito para aqui, propósito para ali. 10 passos para atingir o seu propósito. Não, esse é o ano do propósito. E as pessoas falam sem entender o que estão falando. O propósito que realmente interessa não são as minhas ideias brilhantes, os meus desejos brilhantes. O propósito que realmente interessa é aquele que está no coração de Deus.
É o propósito de Deus. E quando você fala em propósito de Deus, lembre-se da palavra aliança. Aliança. Aliança é esse propósito de amor, é esse projeto maravilhoso que Deus estabeleceu, baseado em quem Ele é. Para realizar o que Ele quer, Ele não depende de nada além dele mesmo. E é por isso que nós sabemos que nenhum dos planos de Deus será frustrado. O Senhor é a nossa rocha eterna. Ele é fiel. E nós temos paz. É quando o nosso propósito é firme em Deus. Nós temos paz. É quando nós entendemos que nós estamos aqui não para escrever a nossa própria história, não para fazer aquilo que está na nossa própria mente, mas a paz vem quando eu entendo que é Deus. Tudo tem a ver com Deus. Eu fui criado por Deus, sou amado por Deus, e a melhor coisa que eu tenho para fazer é conhecer a Deus. E o propósito desses poucos anos que nós vivemos aqui, que passam como um breve pensamento, o propósito desses anos, desse tempo, é conhecer a Deus. Deus é a nossa rocha eterna. E quando nós nos voltamos para Ele, nós nos firmamos, nós conhecemos a verdadeira paz. Versículo 7 diz: a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma eu suspiro à noite por ti, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. O Senhor é a nossa rocha eterna e é Ele que aplana os nossos caminhos. Os historiadores nos dizem que no Império Romano, quando o imperador ou uma autoridade estava por fazer uma viagem, havia um pelotão, uma tropa de engenheiros, de soldados que iam à frente, aplanando o caminho. Eles iam tapando os buracos, removendo as pedras, tirando, para que o caminho estivesse o mais perfeito possível, para que, no caso, o imperador ou quem fosse pudesse ter uma viagem tranquila. A imagem de aplanar o caminho é algo que todos nós compreendemos bem. Porque nós sabemos o que significa caminhar por um caminho que é complicado, que é torto. Nós sabemos como é difícil viver momentos quando a nossa vida, quando o caminho diante de nós parece que ele está destruído. Tem as pedras, nós tropicamos, batemos, nos machucamos, e tem os buracos e tem as coisas. Quantas vezes a existência do ser humano é assim? A pessoa olha para a vida, mas ele não olha com o coração, sabe com o que é? Cheio de alegria, cheio de ânimo, disposição, sabendo que tem algo bom à frente. Ele olha à frente e há aquele desânimo, há aquela coisa de saber, nossa, como é que eu vou sobreviver? A vida tem sido difícil, tem sido complicada, etc. Agora o texto diz que Deus, a nossa rocha eterna, aquele que é fiel à aliança que Ele estabeleceu conosco, é Ele que aplana o nosso caminho. A vereda do justo é plana. E Ele diz, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Quem é justo? Não há um justo, um bom, senão Deus somente. E é Deus quem aplana os nossos caminhos. Agora, olha só o que o texto diz. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Veja aqui a relação que há entre um caminho plano e os juízos de Deus. O que são os juízos de Deus? O que é a lei do Senhor? O salmista ele orou dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. As maravilhas da lei, as maravilhas do juízo, é Deus. O que o texto está falando aqui é que
é em Deus que nós esperamos. Nós precisamos conhecer Deus. Você precisa, nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos orar e pedir: Senhor, nos dê fome de Deus. As pessoas, elas estão intoxicadas porque elas estão tentando matar a sua fome com aquilo que não mata a fome. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas ficam correndo atrás de coisas que são pura ilusão. As pessoas correm atrás de fama, correm atrás de poder, correm atrás de sensualidade, de relacionamentos. As pessoas, elas ficam querendo construir o seu reinado na terra. Alguém disse que você quer conhecer o coração de um homem, é só você colocar uma barra de ouro na sua mão. Mas a Bíblia diz, o Senhor nos ensina: não vos conformeis com esse século. Transforme-se pela renovação da vossa mente. O Senhor nos ensina: olha, não embarque nisto, mas se volte para Deus. Comece a transformar a sua vida conhecendo e contemplando a Deus. Nos Salmos nós lemos que o homem, o ímpio, aquele que se acha dono de tudo e que muitas vezes tem tantas coisas, diz que no dia que ele morre, perecem todos os seus desígnios. Nós vivemos numa época onde a mídia nos mostra os homens mais ricos do mundo. Pessoas que têm uma fortuna que a gente não tem nem noção de entender o que é aquele monte de dinheiro. E com aquela quantidade de recursos que tem, às vezes vive uma vida louca, sem freios, e faz o que bem entende, porque quem é que vai chegar para alguém que é dono de alguns bilhões ou trilhões e dizer faça ou não faça? Mas a Bíblia diz, no dia que ele morre, todos os seus desígnios acabam. No dia que a pessoa morre, ela entende que todas as riquezas desse planeta são vaidade, não resolvem de nada. E é naquele dia, quando todos vão ter que olhar para o seu Criador, é que quem não entendeu vai, quem sabe, entender que o grande tesouro, a grande riqueza é Deus. Infelizmente, alguns já vão reconhecer isso no momento errado. Por que eu digo momento errado? Naquele momento onde os olhos já não vão ser os olhos do Salvador, mas vão ser os olhos do juiz, do Supremo, verdadeiro, Deus, aquele que realmente conhece os nossos corações. O Senhor, então, com os seus juízos, quando nós conhecemos a Deus, é Deus que nos traz esperança. Aqui o texto ele fala: Senhor, nós esperamos no teu nome, é na tua memória, este é o nosso desejo. Eu gosto desse versículo, porque ele reflete a palavra de alguém apaixonado por Deus. Alguém que compreende realmente quem nós somos e quem Deus é e esse privilégio. Porque o que está envolvido nesse relacionamento do rei que estabeleceu uma aliança e que na qual Jesus é o nosso Redentor, o que está envolvido aí é relacionamento. E ele diz: como a minha alma suspira de noite por ti, e como o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Você tem tido essa experiência? Se você não tem tido essa experiência, talvez com esse impacto, o que eu digo é: vamos começar a orar. Comece a orar, comece a pedir a Deus. Eu amo aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus nos ensina o seguinte, que todas as vezes que nós pedimos uma coisa boa para Deus, Ele nos ouve e nos atende. Está lá escrito. Está escrito também que todas as vezes que eu peço alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. Se eu sei que Ele me ouve, eu posso estar certo de que Ele vai me atender, Ele vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Queridos, o que isso significa? Então eu vou pedir o que há de melhor. E o que é melhor é Deus. Eu tenho que pedir: Deus, me cure. Senhor, tira de mim as ilusões.
A gente fica vivendo nesse mundo, a cabeça da gente às vezes vira meio geleia, a gente fica às vezes prestando atenção em coisas que não precisam. Senhor, tenha misericórdia de nós e faça-nos ter os nossos olhos fixos em Ti. Dá-nos um coração que ame o Senhor, porque, meu querido, no final das contas, o que interessa na nossa vida, o que realmente importa, é o nosso relacionamento com Ele. O que dá sentido à vida, o que dá significado, o que faz a vida valer a pena é Deus. Então vamos orar, Senhor, dá-nos esse coração apaixonado por Ti. E finalmente, o versículo 12. Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Vou ler de novo. Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Aqui na Igreja Granada nós ensinamos que se você lê a Bíblia e você não viu Jesus ali, alguma coisa está errada. A leitura não funcionou, você não entendeu. Jesus está presente em todo o livro de Isaías. Mas nesse texto, de uma forma especial, quando diz que o Senhor, essa rocha eterna, Ele nos concede paz. E como é que Ele nos concede paz? Ele nos concede paz por meio do Evangelho. Ele nos concede paz por quê? Porque todas as nossas obras, Deus as faz por nós. Deus, Ele nos dá paz. Ele nos concede paz. Ele nos concede paz consigo mesmo. E aqui é interessante, né? Nós sempre falamos, olha, a salvação não é por obras, o meu relacionamento não é por obras. Sim, não é por obras, não é pelas minhas obras. Para mim é por graça. Mas para que eu recebesse essa salvação por graça, esse relacionamento por graça, alguém teve que fazer alguma coisa. Alguém teve que pagar alguma coisa. E aí é que está o conceito da aliança e do representante. Porque quem assumiu todo o ônus da aliança foi o próprio Deus. E aqui diz então que Ele nos concede paz porque as nossas obras Ele faz. Sim, salvação é por obras, mas não obras humanas, é pelas obras de Deus. É aquilo que Ele fez, Ele faz, e o que Ele faz é perfeito e permanente. Ele nos concede paz por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio Deus que veio e viveu essa vida perfeita no nosso lugar. Jesus Cristo é esse que veio e cumpriu aquilo que seria a nossa parte como membros da aliança. Ele cumpriu a vontade de Deus de uma forma perfeita. Ele nos representou de uma forma perfeita. É por isso que nós podemos nos lançar nesse relacionamento de coração aberto, braços abertos, apaixonados. Porque nunca seremos rejeitados, nunca seremos decepcionados. Como seres humanos, que nos relacionamos com outros seres humanos, nós sabemos como que isso é complicado. Como que é complicado você, de repente, como dizem, se entregar num relacionamento, se lançar, porque você está se relacionando com uma outra pessoa tão cheia de defeitos como você, e às vezes você se frustra e etc. Mas com Deus é diferente, Deus é perfeito. Deus, ele não é simplesmente um Deus que ama. Deus é amor. Amor, essa coisa que a gente persegue, essa coisa que nós necessitamos, que nós buscamos. Deus, ele é a fonte perfeita. Ele é o próprio amor. Deus é aquele que nos abraça, Deus é aquele que nos busca, Ele é a rocha eterna. Em Deus nós nunca ficaremos decepcionados, Deus nunca vai nos trair, Deus nunca vai nos frustrar. Em Deus nós podemos experimentar. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu fazes por nós. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento. E à medida em que oramos, nós vamos estar nos preparando também para a ceia do Senhor. O momento da ceia é um momento muito especial, porque quando nós estamos celebrando a ceia,
Nós estamos celebrando essas três verdades. Nós estamos celebrando o fato de que Deus é o Rei de toda a terra. Nós estamos celebrando o fato de que Ele tem uma aliança conosco. E por ter essa aliança, Jesus veio e derramou o seu sangue e permitiu que o seu corpo fosse pregado naquela cruz. Quando nós participamos da ceia, participamos do pão que representa o corpo de Jesus, participamos do cálice que representa o seu sangue derramado por nós. Nós estamos celebrando isso. Nós estamos celebrando o amor de Deus, o amor do Rei do Universo. Nós estamos celebrando aquilo que Deus, essa rocha eterna, tem feito por nós. Nós celebramos o fato de nós termos alguém que nos amou tanto, ao ponto de nos representar diante de Deus, Jesus Cristo. Nós celebramos o fato de que nada vai frustrar o plano de Deus por nós, nem a morte. Quando participamos do pão e do vinho, nós celebramos a morte, mas também estamos celebrando a ressurreição. E, de acordo com o que Jesus nos ensinou, nós vamos fazer isso até que Jesus volte. Vamos orar. Pai, nós agradecemos por esse momento. Agradecemos, Senhor, pelo pão, agradecemos pelo vinho, agradecemos por essa mesa que nos traz à memória quem Tu és, essa mesa que nos traz à memória o que Jesus fez por nós, essa mesa que nos faz pensar e meditar no grande amor de Deus pelas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nesse momento, à medida em que participamos do pão e participamos do cálice, que no nome de Jesus o Senhor esteja nos alimentando e nos fortalecendo, nos dando um coração mais desejoso de estar contigo, nos dando um coração mais apaixonado por Ti. No nome de Jesus.